vá crescendo e a nossa imagem do Ribeirão tem uma ideia boa, tem um projeto bacana e a gente está colocando hoje aqui a primeira palestra. Vamos fazer uma palestra todo mês, cada mês com uma patologia diferente, um médico diferente, e assim que a gente vai procurar falar algumas coisas numa linguagem que vocês possam entender. E hoje nós escolhemos uma doença que é uma doença muito comum, é uma doença que afeta hoje mais ou menos cerca de 5% da população mundial. Ela corresponde, para vocês terem uma ideia, de um consultório médico como o meu, cerca de 20% dos pacientes. Um consultório de posto de saúde é mais ou menos uns 8 a 9% dos pacientes são portadores dessa doença. Então, a primeira coisa, o que é fibromialgia? Fibromialgia é uma doença que até há pouco tempo atrás ninguém sabia que existia, porque você ia no médico, cheio de dor, o médico examinava, você não tinha nada, você estava louca, maluca, piripaque. Então ela ficou sendo chamada durante muitos anos de reumatismo psíquico. Isso, inclusive até hoje, há pessoas que não acreditam nessa doença. Vem, Dirce, por favor. Bom dia. Bom dia. A Dirce é minha colega de classe, primário, hoje trabalha comigo na HC e cuidava da tia Farinha também, né? Minha vizinha. Então, essa doença até hoje, há pessoas, há médicos que acham que é um problema psíquico. Todos os pacientes, basicamente, duas coisas. Ele acorda de manhã cansado, dolorido, desanimado. Então, é cansaço e dor. Essa, basicamente, é o quadro clínico e tem uma série de outros sintomas que, no decorrer da nossa conversa, eu vou falando. Então, quando o paciente tem um monte de dor, acorda de manhã quebrado, travado, dolorido, ele vai no médico, o médico examina, não tem nada, pede exame, não tem nada, e aí ele surge a história: se você tem isso, faço o raio-x, não dá nada, exame de sangue não tem nada, o seu exame não tem nada, você não tem nada, e aí acaba menosprezando o paciente. Ele é deixado de lado muitas vezes em casa, porque ninguém acredita naquilo que ele sente. Então nós temos uma tríade clássica que eu falei para vocês, que é dor, o distúrbio do sono. Agora, quem tem dor e não dorme bem, vai ter bom humor? Ninguém vai conseguir ficar com bom humor se você está com dor e não dorme direito. Então, essas três coisas sempre andam juntas. Então, geralmente é um paciente que acaba ficando mais chato, é um paciente que é mais nervoso, é mais ansioso. Mas quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Quer dizer, eu sou chato e tenho a doença ou a doença que me deixa assim? Então nós vamos tentar mostrar isso para vocês. Quando nós vamos examinar o paciente não apresenta nenhuma alteração. Então ontem, por exemplo, coincidentemente, eu com os alunos da faculdade, tem um paciente que tem uma doença chamada espondilite anquilosante, é uma doença reumática muito grave, que vai pulando todos os ossos, e a filha dele, com uma doença que tem hereditariedade, a filha dele estava com dor, falando: então manda sua filha aqui, que ela pode ter a doença também. E conversando com os alunos, na verdade, ela tinha os sintomas exatamente iguais aos do pai. E a hipótese que foi colocada por mim e pelos alunos era que ela tivesse essa doença também. Mas ao examiná-la, ela não tinha nenhuma alteração no exame. Na verdade, ela tinha essa doença. Então, muitas vezes, há pacientes tratando de determinadas doenças como artrite, e na verdade eles não têm essa doença. Eles têm essa aqui, que é uma doença que dá essas dores. Como é que nós vamos descobrir se o paciente tem ou não tem essa doença? Então, o paciente chega para você e chega lá: doutor, eu acordo de manhã com as juntas inchadas, corpo todinho dolorido, parece que eu levei uma surra, parece que passou um caminhão por cima de mim,
vai passando o dia, eu vou melhorando. Essa é a queixa que traz o paciente até nós. Aí quando você examina, a gente faz uma pesquisa de uns pontos. Amiga, por favor. Então, essa doença ela tem uma característica que tem determinados locais do corpo que eu toco e que eu desencadeio uma dor terrível. Esses pontos é aqui na frente, aqui do lado do pescoço, aqui em cima desse músculo trapézio, aqui na frente do ombro, aqui dentro do cotovelo, aqui embaixo em cima do bumbum, aqui do lado das coxas e aqui dentro das pernas. Então, são 9 pares, 9 de cá, 9 de lá, são 18 pontos. Eu tenho que ter 11 desses 18 pontos. Então, quando a gente toca nesses pontos e dá dor, somado ao quadro clínico e somado ao exame normal, a gente pode dizer que esse paciente tem fibromialgia. Se eu apertar, por exemplo, aqui, não vai acontecer nada. Se eu apertar aqui, não vai acontecer nada. São só esses locais. E aí começou a história dele. E aí começou a história. Olha, se é uma doença psíquica, como é que todo mundo combinou de ter a mesma coisa? Porque se você tem um problema emocional, você vai ter uma dor, você vai ter uma dor, você vai ter uma dor, eu vou ter uma dor. Essa, todos têm o mesmo quadro. Essa, todos os pacientes têm os mesmos pontos que eu aperto. Então, o que eles admitem? Como esses pacientes, eles têm, geralmente, ansiedade, esses pacientes podem ter depressão. Bom, de ansiedade, depressão, então o componente psíquico é grande. Aí pegaram, fizeram o seguinte, eles foram para uma faculdade em São Paulo, pegaram um ambulatório de depressão e viram quantas pessoas com depressão tinham fibromialgia. De cada 100, apenas 2. Se eu falei que a média da população mundial é 5%, os pacientes depressivos têm menos fibromialgia do que os outros. Aí fizemos o contrário. Fomos no ambulatório de fibromialgia e fomos ver quantos tinham depressão. 40%. Ou seja, a dor leva à depressão. A dor leva à ansiedade. Claro que pode existir depressão com sintomas de dor, mas não é o caso que eu estou falando aqui hoje. Estou falando de uma doença que dá dor. E ninguém gosta de viver com dor. Dor é um sinal de alarme, como febre, por exemplo. Então, se tem dor, tem algo errado. E como você não encontra esse algo errado, você acaba ficando ansioso. Mas uma vez que isso realmente existe, quando existe, nós temos que tentar encontrar maneiras, primeiro, de mostrar para o paciente que ele não é louco, ele não está ficando doido. Porque vai o marido e a mulher, por exemplo, o marido chega e diz, doutor, ela não tem nada, doutor. Ela lava a casa o dia inteiro, ela faz tudo, ela não sossega um minuto. É frescura dela. Dentro da própria casa, a gente encontra essa dificuldade da pessoa poder